Ele nos traz a paz que estava com ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviara pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós a todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A opressão de juízo foi tirada. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do seu povo foi ele atingido. Louvado seja Deus. O profeta Isaías, ele fala de um homem chamado Jesus. Amém? Um homem que foi enviado por Deus para vir como cordeiro, para sofrer por uma humanidade que se encontra distante dele. Mas o texto aqui diz, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e os olhares não perante ele nenhuma beleza, vimos para que o desejasse. Olha aí, o nosso Jesus, ele veio e foi enviado pelo nosso Pai Celestial, Deus Poderoso, para dar o concedimento ao ser humano a entender que a vida dele não acaba aqui. A vida do homem não acaba aqui nesta geração, né? Quando ele veio, há um decreto ali em João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu e enviou o seu Filho amado. Ele deu o seu Filho amado, enviou o seu Filho amado para morrer pela humanidade, para ter a você o privilégio, meu irmão, de ainda ser salvo, ainda nesta geração. Quando nosso Deus enviou o seu Filho amado em gerações passadas, houve um decreto que ele deixou para a humanidade, e também um caminho que ele quis mostrar para a humanidade lá em João 14,6, que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Olha aí, o homem tem procurado muitos caminhos, o homem tem procurado caminhos tortuosos, caminhos que levam à morte e morte eterna, mas aqui no capítulo 1, no versos 53, capítulo 56, versos 1, diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação, e aquele se manifestou o braço do Senhor. Olha aí, quem é que nesta geração tem dado crédito à palavra de Deus? São poucos. São poucos que acreditam que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, ser morto numa cruz, padecer pelo pecado de todos, e através de ser um cordeiro que foi levado para o matadouro. Outrora, na lei de Moisés, tinha que matar um cordeiro, e ali, quando estava se matando o cordeiro, que alguém fazia atos pecaminosos, quando estava sacrificando aquele cordeiro, era como um símbolo de perdão de pecado. Mas ele veio com algo extraordinário, algo realmente
que dá ao homem o direito de ser salvo e de ser realmente se livrar de uma condenação eterna. Outrora tinha de matar um cordeiro para poder ser apegado aos pecados da humanidade. Mas o próprio Deus enviou seu Filho para ser o Cordeiro de Deus que tira e tirou o pecado do mundo. Mas o pecado só vai ser tirado quando você se arrepender, meu irmão. O pecado só vai ser retirado da terra quando a humanidade entender que vai ter que deixar o pecado, que vai ter que deixar a imoralidade. O pecado só é realmente excluído da humanidade quando a humanidade se arrepender dos pecados. Ele veio como um Cordeiro de Deus, um Cordeiro de Deus para dar e testificar que o homem, ele ainda tem o direito e o privilégio de ser salvo. Só através do arrependimento e de uma mudança de vida que o homem pode ser salvo. Porque foi sumido a um renovo. Olha aí. Ele mesmo se renovou. E é necessário que o homem venha ter um renovo. De uma vida maléfica, de uma vida de prostituição, de uma vida de adultério, de uma vida de imoralidade. O homem é necessário nascer de novo. Quando um homem chegou para Jesus, chamado Nicodemo, ali testificou que o homem tem que nascer de novo. O homem não pode ser salvo se ele não deixar o pecado. Mas aí Jesus disse para aquele homem que ele tinha que nascer de novo. Ele era um religioso. Ele frequentava os templos, sinagogas. Era um homem conceituado, que tinha teologia, estudado, homem da lei, chefe de sinagogas, príncipe. Mas que naquele momento aquele homem não tinha salvação em Cristo. Não estava adiantando nada. Porque ele tinha, o currículo dele, material, não ia levar ele ao céu. O currículo daquele homem não ia levar ao céu. Foi quando Jesus chegou para aquele homem, e ele chegou para Jesus, e aí perguntou para Jesus: como é, Jesus, que eu vou ter que nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe, e voltar eu já sendo grande, adulto? Aquele homem não entendeu, porque a vida dele estava sendo enganado. A vida dele estava sendo enganado por religião, por crenças, O homem, a um certo ponto, quando ele está sendo enganado pelas religiões e as filosofias humanas, os dogmas, ele fica um homem preso espiritualmente. Existe uma coleira, preso, como o irmão falou, é verdade, preso na carne. É verdade, irmão. Não, irmão, está certo. O homem, quando ele está preso em uma religião, ele não sabe o caminho que vai andar, nem que seguir. É por isso que Jesus Cristo ele veio como o caminho, como a verdade, como a vida. Outrora aquele homem não tinha vida. Nicodemo não tinha vida. Ele pensava que estava vivendo. É
por fábulas, por ensinos diabólicos, apostados, né? Diz a palavra que nos últimos tempos muitos irão apostatar da fé, indo por doutrina de homens, né? Por mandatos de homens políticos, religiosos, né? O homem hoje misturou o vinho. O evangelho hoje está fermentado. Não está um evangelho puro. Mas o homem banalizou o evangelho de tal forma que a humanidade hoje está sendo enganada. Enganado pelas religiões. Quantas são as pessoas idólatras? Quantas são as pessoas feiticeiros, cativozeiros? Quantas são as pessoas que adoram uma estátua? Quantas são as pessoas que têm medo de falar do diabo? Quantas são as pessoas que hoje se amedrontam através deste mundo? Jesus disse na palavra dele: no mundo terás aflições e dores, mas tem bom ânimo. Eu venci e vós vencerei. E a necessidade de um homem hoje se transformar é algo real. Aquele homem outrora, ele estava iludido. Mas Jesus disse para ele: Nicodemo, você tem que nascer de novo. Olha aí. Jesus disse para você, meu irmão. Jesus disse para você: deixa a tua religião. Achegai-vos a mim, eu chegai a vós outros. Olha aí. Jesus manda você sair do pecado. Jesus hoje te dá uma ordem: venha nascer de novo. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que está em mim, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que fizeram tudo novo. Ele veio realmente para te dar, meu irmão, a possibilidade de ser salvo. Para você entender que através da cruz do Calvário, Jesus padeceu por mim e por você. E ali nós podemos entender que a salvação para a humanidade é algo que o homem tem que entender que é algo de valor. Irei deixar mais uma palavra para todos aqui. Muito importante. Livro de João. Livro de João 1, 16. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescessem por ele. Não era ele a luz, mas veio para quê? Não era ele a luz. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Olha aí. Esse profeta João, foi ele que teve o privilégio de receber a revelação do Apocalipse. Mas que através dessa revelação dos últimos tempos, do que vai acontecer, meu irmão, há algo que vai acontecer por esses dias e não está longe. Algo que irá acontecer diante da humanidade, mas a humanidade está dormindo. O sono espiritual. Uma humanidade que só quer sexo, política, futebol
não adora Deus, que adora todo tipo de religião, e de crença, e de política, e ensino de homens, mas deixa de adorar o Pai em espírito e verdade. Olha aí. É uma humanidade enganada, que gosta de ser enganado. Essa é a humanidade do Egito. Uma humanidade prostituta, uma humanidade apostada, uma humanidade pecaminosa, idólatra, religiosa, política, uma humanidade vagabunda, que não dá crédito a Deus, mas está apostado da fé. Mas Jesus ainda não desiste dessa humanidade. É uma comunidade que é manipuladora. Lá em João, Aquela, mas a gente não tá ligando. lá em João 8, ele chegou e disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade hoje do ser humano? É estar na mesa do bar, é prostituir com um e com o outro, é chamar palavrão, é adulterar, é matar, é roubar, é mentir, é odiar, é estar em religião, é estar em uma política, é estar prostituindo na rede social. Esta é a verdade do ser humano hoje, de Pernambuco, Recife. Acorda, povo de Recife, Jesus está voltando, e você vai se embora para o inferno com a sua religião. Jesus está voltando, e Ele quer que você entenda que a sua religião não vale nada, que teu dinheiro não vale nada, que a sua cultura não vale nada diante de Deus. Você um dia vai partir para outra geração. Lá em Hebreus 9:27 diz que é ordenado ao homem a morrer uma só vez, e depois seguir ao juízo final. Louvado seja Deus! E ali estava a luz, verdadeiramente que alumiava a todos os homens que vêm ao mundo, e estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus os rejeitaram. Olha aí. Jesus veio para a humanidade, uma humanidade na prostituição, uma humanidade no adultério, uma humanidade na mentira, uma humanidade na macumba, na feitiçaria, É verdade. uma humanidade adorando outros deuses, uma humanidade Vai para o bicho. realmente idólatra, macumbeira, cachaceira, uma humanidade desvalida. Uma unidade. Mas ele Povo da Conceição. provou o seu amor, que ainda dá uma oportunidade para a humanidade, através de quê? De o homem deixar o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E se você morrer no pecado, vai ser lamentável. Pelo amor de Deus. Vai ser lamentável, meu irmão. Louvado seja Deus. A vida cair de mim. Mas todos quantos receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a sua glória do unigênito Pai, cheio de graça
né? Ele veio como luz, mas os homens têm amado mais as trevas que a luz. Os homens têm rejeitado o poder de Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. Olha aí. O Verbo se fez carne e habitou em você aí, ó. E você não entende, mas você tem algo de valor. Você é a imagem de Deus. Ele se fez carne e habitou em você, meu irmão. Para você estar na mentira, na prostituição, no adultério. Olha aí, o que você está fazendo com o corpo de Cristo. Você é a imagem de Deus, mas você está banalizando o corpo de Cristo. Você não tem dado valor ao corpo de Cristo. Você tem se corrompido todos os dias que você levanta da cama. Você nem agradece a Deus. Você vai logo chamando palavrão. Você vai logo adulterando, mentindo, roubando, traindo, né? Você não tem agradecido a Deus pela sua vida. Você no pecado, você é inimigo de Deus. A mulher da imoralidade, ela é inimigo de Deus, né? O homem no pecado, ele é inimigo de Deus, né? Mas Jesus, através da revelação do profeta Isaías 55:6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome enquanto ele está perto. Deixa o homem as suas práticas pecaminosas, ele se volte para o seu Deus, e ele é compassivo de perdoar pecado. Sabe quem perdoa teu pecado? Não é o padre não. Não é o padre, não é o pastor não, é Jesus. Aquele pecado vago, mal confessado, secreto, oculto, é Jesus de Nazaré que perdoa teu pecado, irmão. Não é a macumba não. Não é o feiticeiro não. Não é o padre não. Não é o pastor não. Não é o papa não. Quem perdoa teu pecado é Jesus. Ele disse: se confessarem vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar. Olha aí. Não existe ninguém que possa te perdoar o teu pecado, a não ser Jesus. Só ele, meu irmão. É um alerta para a humanidade hoje. Se você estiver no pecado, se você morrer no pecado, é condenação. Mas Jesus disse na palavra dele, lá no livro de Mateus 11:28, ele disse: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. É a necessidade do homem deixar a imoralidade. É a necessidade do homem e a mulher